Começa agora uma história que atravessa o tempo, a mente humana e os limites entre razão e delírio. Uma história real, intensa e perturbadora, mas também fundamental para entendermos como nasceu uma das bases da psicologia clínica moderna. Imagine a Alemanha, do final do século XIX, um país em transformação, rígido em suas normas, profundamente marcado pela autoridade, pela disciplina e pela ideia de ordem absoluta. É nesse cenário que vive Daniel Paul Schreber, um homem respeitado, culto e extremamente racional. Schreber não era um homem comum. Ele era juiz, ocupava um cargo elevado, símbolo máximo da razão, da lei e da lógica. Durante anos, Schreber construiu sua vida em torno do controle, da moral e da obediência às regras. Tudo em sua existência parecia organizado, previsível e sólido, até que algo começa a ruir silenciosamente dentro de sua mente. No início, são pequenas sensações estranhas, uma inquietação que não encontra explicação, um desconforto interno difícil de nomear. Schreber tenta ignorar. Afinal, ele era um homem da razão. Mas o que começa como um incômodo se transforma em sofrimento intenso. Ele passa a experimentar pensamentos confusos, sensações corporais estranhas e ideias que fogem completamente da lógica comum. Schreber sente que forças externas o observam. Acredita que seu corpo e sua mente estão sendo influenciados por algo maior, algo que ele não consegue controlar. Aqui, a história poderia se perder no absurdo, mas é exatamente nesse ponto que ela se torna fascinante. Schreber não foge da própria mente. Ele observa, ele anota, ele escreve. E é assim que nasce um dos livros mais impressionantes da história da psicologia, As Memórias de um Doente dos Nervos. Pausa importante. Se você quer entender como a mente humana lida com um sofrimento extremo e como isso ajudou a criar a psicanálise, fique até o final dessa história. No livro, Schreber descreve suas experiências internas com detalhes minuciosos. Ele fala de vozes, de sinais, de uma luta constante entre sua identidade e aquilo que ele sente invadir sua mente. Mas o mais impressionante não é o conteúdo em si, é a forma como ele narra tudo com extrema clareza, organização e coerência interna. Mesmo em meio ao delírio, Schreber mantém uma lógica própria. Para ele, tudo faz sentido. É aqui que Sigmund Freud entra na história. Freud nunca se sentou diante de Schreber, nunca ouviu sua voz pessoalmente, nunca conduziu uma sessão com ele. Ainda assim, Freud enxergou naquele livro algo revolucionário. Freud lê as memórias de Schreber com atenção profunda, página por página, palavra por palavra. E ele percebe algo que mudaria para sempre a forma como a psicose seria compreendida. Até então, pessoas como Schreber eram vistas apenas como irremediavelmente doentes. Seus relatos eram descartados como puro caos mental. Freud fez algo radical. Ele decidiu escutar o delírio como linguagem. Para Freud, o delírio não era apenas um erro da mente. Era uma tentativa desesperada de reconstruir um mundo interno que havia desmoronado. Essa ideia é central para a psicanálise. Segundo Freud, quando a realidade se torna insuportável, a mente não simplesmente quebra. Ela cria. Ela reorganiza. Ela constrói uma nova realidade onde o sujeito possa existir. No caso de Schreber, Freud interpreta que o sofrimento psíquico estava ligado a conflitos profundos, relacionados à identidade, à autoridade, à figura paterna e à forma como o desejo era vivido e reprimido. O delírio, então, surge não como destruição, mas como uma solução extrema. Mais uma pausa importante. Essa interpretação mudou tudo. Fique até o final porque o impacto disso chega até a terapia que existe hoje. Freud publica sua análise em um texto chamado Observações Psicanalíticas sobre um caso de paranoia descrito autobiograficamente. Esse texto se torna uma das maiores contribuições da psicanálise para o entendimento da psicose. Pela primeira vez, alguém dizia que o delírio tem sentido, que ele fala, que ele comunica algo. Freud propõe que, na psicose, há um rompimento com a realidade externa,
mas não um vazio. O que surge no lugar é um mundo interno reconstruído, sustentado por ideias delirantes. Schreber não estava apenas confuso. Ele estava tentando sobreviver psiquicamente. Essa visão muda a forma como profissionais passam a olhar pessoas em sofrimento mental intenso. Em vez de silenciar, a psicanálise propõe escutar. Ao longo do tempo, o caso Schreber se torna referência obrigatória em estudos sobre psicose. Ele influencia não apenas Freud, mas gera debates profundos em toda a psicologia e na psiquiatria. Outra pausa importante. Se você chegou até aqui, ainda há um ponto decisivo que torna essa história inesquecível. Fique até o final. O mais impressionante é que Schreber, apesar de todo o sofrimento, recupera parcialmente sua vida social. Ele volta a ocupar funções, escreve, pensa, argumenta. Isso desafia a ideia de que a psicose é apenas um estado de perda total. Freud nunca romantizou o sofrimento de Schreber, mas ele reconheceu algo fundamental. Mesmo na dor extrema, há sentido à linguagem, a tentativa de organização. Esse é um dos pilares da terapia psicanalítica. A escuta sem julgamento. A aposta de que o sujeito não é apenas seu diagnóstico. Hoje, muitas das ideias de Freud sobre o caso Schreber são criticadas. A psicologia evoluiu. Novas abordagens surgiram. Diagnósticos mudaram. Isso é natural. Mas sem Schreber e sem Freud, talvez não tivéssemos aprendido a ouvir quem sofre em silêncio dentro da própria mente. Antes do final, é essencial destacar algo fundamental. Importante lembrar, muitos desses casos refletem o contexto histórico da época de Freud. Hoje, vários diagnósticos e interpretações são vistos de forma crítica. Mesmo assim, eles ajudaram a formar as bases da psicologia clínica. E agora, chegamos ao fim dessa história poderosa. Uma história que nos ensina que a mente humana não é apenas lógica ou desordem. Ela é narrativa. Ela conta histórias para sobreviver. Daniel Paul Schreber transformou seu sofrimento em palavras. Freud transformou essas palavras em escuta. E o mundo ganhou uma nova forma de compreender a loucura, não como algo a ser apenas silenciado, mas como algo a ser entendido. Se você chegou até aqui, parabéns. Você atravessou um dos casos mais complexos e fascinantes da história da psicologia. Gostou? Curte e compartilhe. Segue nosso canal para mais fofocas no divã. Assinado: O Terapeuta.